Eu sinceramente estou muito impressionado que o Bolsonaro tenha desistido de disputar o pleito, porque ele abriu mão da campanha totalmente. É claro que, de modo formal, o nome dele vai continuar aparecendo na urna, ele vai receber os votos serão computados e ele oficialmente continua em campanha, mas virtualmente ele já desistiu. Ainda mais depois da declaração mentirosa que foi dada pelo novo ministro de Minas e Energia sobre a Petrobras. Aquela é uma declaração jogando a toalha completamente. E nós estamos em um cenário único na história do país, que é um pleito praticamente com uma candidatura única, que é do Lula, que está na frente da dos outros. O segundo colocado e seu principal adversário, que é o Bolsonaro, não quer mais disputar. E os outros que querem disputar, eles não conseguem mais apoio porque o Bolsonaro represa todos os votos. É uma situação completamente surreal. E assim, pessoal, ontem eu cometi um erro terrível aqui na plataforma. Eu acabei subindo 2 vídeos ao mesmo tempo, isso prejudica demais o canal. Então eu preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração. Por favor, deixa um like nesse vídeo, vai ajudar demais o canal. E um comentário. Coloca aí se você concorda ou discorda dessa percepção que eu tenho que o Bolsonaro abriu mão do pleito. Mas você vai ajudar muito o canal se você deixar esse like por conta do erro que eu cometi ontem. E essa percepção que eu tenho, ela é respaldada pelas ações recentes do próprio Bolsonaro. Porque não são ações de alguém que tem interesse em vencer. Parece que ele já jogou a toalha e abriu mão completamente da campanha. Porque todos os dias nós estamos tendo notícias desastrosas a respeito da economia e o Bolsonaro não faz absolutamente nada. E uma dessas situações ruins vem da Petrobras. E aí o que o Bolsonaro fez? Ele substituiu o ministro. Ele tirou lá o Bento Albuquerque, que era um general, tirou de um modo muito humilhante. E se você quer saber por que os generais se submetem a essa humilhação com o Bolsonaro, é porque ele deu um aumento aí de mais de 300 mil ao ano para alguns militares. Eu fiz um vídeo, o link tá aqui no card. E aí ele colocou lá o Adolfo, eu esqueci o nome dele, Sassistida, o Sassistida, parece com salsicha, né? O Sassistida. Ele colocou lá e na primeira declaração ele falou que vai privatizar a Petrobras. Que conversa mole é essa? Vai privatizar a Petrobras? Que conversa mais fiada. O governo Bolsonaro não dá indícios de reação nas pesquisas. Bolsonaro muito provavelmente vai perder. Ele já não quer mais disputar e essa declaração é a declaração que mostra isso. Porque qual que é a grande questão que nós estamos tendo hoje na Petrobras? O aumento do preço dos combustíveis, porque isso puxa a inflação e o Bolsonaro está sendo muito pressionado por isso. Aí ele coloca o ministro. Qual que é a solução que o ministro dá? Privatizar a Petrobras. Ou seja, não é uma solução que você consegue fazer no curto e no médio prazo. Porque a privatização, ainda mais de uma empresa como a Petrobras, não vai sair em uma discussão de último ano de governo. Então o que ele está falando? Olha, não tenho solução para isso. Ele não apresenta absolutamente nada. Falar que vai privatizar a Petrobras é uma grande cascata. Mas o que nós podemos esperar de um olavista, né? De um olavete? Porque o ministro novo da Minas e Energia é um olavete. Eu fiz um vídeo também, o link está aqui no card. Então, pessoal, perceba, o Bolsonaro, ele jogou a campanha pro lixo. Ele não quer mais disputar. Ele abriu mão, ele abandonou. Porque essa declaração mostra, olha, eu não tenho nada mais para apresentar. A mesma coisa acontece com a alta da inflação. Nós tivemos uma notícia ontem que a inflação para o mês de abril foi 1 ponto superior ao que estava sendo esperado. E a inflação para o mês e a maior inflação do mês de abril desde 1996. Fora que a inflação do mês de março já foi a maior desde 1995. E a inflação projetada para o ano de 2022, ela é mais do que o dobro do que a meta estipulada pelo governo. Além disso, olhem só quantas notícias ruins. Além disso, o salário mínimo, pela primeira vez, desde o Plano Real, desde 1994, ele vai reduzir o valor. Ou seja, são tantas notícias ruins e o que o Bolsonaro fala? Eu não tenho culpa. A culpa não é minha, eu não fiz nada, não é culpa minha, é culpa do outro, é culpa do terceiro. Ele não apresenta um único projeto, aqui seriam 2, ele não apresenta um único projeto para tentar conter a inflação. Ele não tem uma ideia, ele não tem uma proposta, ele não tem nada. E por que ele não apresenta nada? Porque ele já desistiu. Se ele não tivesse desistido de disputar o pleito de verdade, ele estaria correndo atrás, fazendo reunião, fazendo proposta, passando emenda, chamando o Paulo Guedes, colocando o Guedes para... O Guedes não aparece, vocês lembram da existência do Paulo Guedes? O Guedes simplesmente sumiu. Ele não aparece mais, pessoal. Por quê? Porque ele já entregou os pontos. E se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então dê a força pro canal se inscrevendo e também deixe os seus comentários se você concorda com o meu ponto de vista até esse momento. Porque assim, se ele quisesse vencer, ele estaria correndo atrás, mas ele não está. Ele simplesmente jogou para cima e vai usar a campanha não para vencer, mas você sabe porque ele quer evitar, obviamente, a prisão. Então ele vai continuar fazendo o auê para criar cada vez mais a narrativa para tentar escapar da prisão quando o julgamento dele começar a avançar, quando o bicho começar a pegar pro lado dele. É só isso que resta para o Bolsonaro. Ele joga pela narrativa, mas ele não joga mais para vencer. E essa situação envolvendo o Bolsonaro
Ele represa os votos, não deixa que outros candidatos possam crescer e ele deixa um caminho, praticamente uma corrida livre para que o Lula possa correr. E isso tem causado algumas situações que talvez, se o Bolsonaro estivesse mais próximo do Lula, não poderia permitir. Como uma situação bastante interessante, que é quase que a campanha do Lula até o momento, com relação ao mercado, tem sido muito transparente. E eu não sei se ela seria dessa forma se o Bolsonaro estivesse mais próximo do Lula. Porque o Lula tem sido muito transparente, não como que ele vai fazer as coisas, porque esse também não é o momento de falar, vou comentar sobre isso no vídeo, mas ele tem sido muito transparente com o mercado. Ele já falou, não vai ter teto de gastos. O Padilha se encontrou lá com o pessoal da XP, e eu sei, Padilha, que talvez você veja o canal, mas você não respondeu as minhas perguntas sobre o Mais Médicos, hein, Padilha? Você pisou na bola comigo, mas isso aí é um problema pessoal meu com o meu doutorado do Padilha. O problema é dele. Desci a lenha no Mais Médicos na minha tese, ele poderia ter se defendido, não se defendeu. Aí ele que arca aí com as consequências da história com a minha tese. Enfim, voltando pra cá. O Padilha se encontrou lá com o pessoal da XP e falou o seguinte, olha, não vai ter teto de gastos no governo, em um eventual governo Lula. E o Lula reforçou isso. Depois o Padilha falou, olha, nós não vamos rever a posição da autonomia do Banco Central. Isso já é uma questão consolidada. Nosso governo vai desagradar o mercado financeiro. Esperem por isso, mas nós vamos tomar decisões baseadas em vocês. Vocês vão participar também do nosso governo. Não faremos uma nova carta aos brasileiros e vamos tentar ali revogar a reforma trabalhista, tal, outros pontos, mas sempre junto com o mercado. Vocês vão opinar no nosso governo. Não vai ser um governo revanchista, não vai ser um governo de vingança, vai ser um governo paz e amor 2.0. Mas nós vamos desagradar vocês em alguns pontos, tá bom? Então olha só. A transparência com que o diálogo está sendo feito. Mas por que isso acontece? Porque o Bolsonaro simplesmente desistiu, simplesmente abriu mão. E é claro, algumas pessoas vão falar assim, olha, mas o Lula está falando isso, mas ele não está falando como ele vai fazer. E isso é verdade. Nós temos que ver como que o Lula vai revogar o teto de gastos, como que o Lula vai fazer essa social-democracia ou esse neoliberalismo mais mitigado, como ele vai mudar a política de preço na Petrobras. Nesse momento, ele ainda não falou. E também não é o momento para falar. Não é o momento. Esse momento que nós nem oficializamos ainda a campanha é o momento para simplesmente fazer acenos. Vamos fazer esse aceno aqui. Gostou? Ótimo. Vem para cá que a gente vai te explicar mais. É aquela coisa, né? É um chaveco isso. Você vai, olha, dá aquela piscada. Eu sou muito bom nisso, por diga-se de passagem. Então você vai lá, então o chaveco eu entendo. Ainda mais porque eu sou belo e as pessoas me cantam muito. Eu não paquero ninguém, as pessoas que me paqueram, obviamente. Aí então, o que acontece? Quando a pessoa está interessada em mim, ela vem, faz aquele jogo de cena, eu olho lá, faz um aceno. Aí se eu me interessar por aquela pessoa, porque é muito difícil, porque eu tenho um padrão muito alto, né? Então, por exemplo, veio a Isis Valverde. Então a Isis me paquerou. Aí beleza, me interessei, ela até que bonita. Aí sim nós vamos avançar, nós vamos conversar mais, eu vou saber o que ela gosta, ela vai saber o que eu gosto, tá? Aí depois a gente aprofunda. Mas é exatamente isso que está acontecendo agora. O PT faz os acenos, agora nós temos que discutir lá na frente como que o Lula vai realizar isso que ele está falando. Porque ainda mais se ele falar agora, muito antes do pleito, ele vai tomar paulada muito antes da hora, e isso pode obviamente prejudicá-lo. Então a campanha tem sempre os seus momentos. O momento que não tem é a campanha do Bolsonaro, que abriu mão. Mas você concorda, discorda que o Bolsonaro desistiu? Quero muito saber a sua opinião e dê essa força pro canal, porque a gente está precisando muito.